Muito bem-vindos, o meu nome é Luís Carlos Amaral e sou professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E estou aqui para vos convidar, ainda que à distância, a uma visita entre as múltiplas visitas que esta coleção de arte sacra reunida na Igreja e Antigo Hospital dos Clérigos do Porto se conserva graças a uma generosa doação que foi realizada à Irmandade. Entre esses muitos temas que podemos abordar nesta praticamente inesgotável, este inesgotável tesouro de sugestões do ponto de vista religioso e cultural que esta coleção nos possibilita, sem dúvida nenhuma que um dos elementos centrais é tudo aquilo que gira em torno da paixão de Cristo. Esse momento central de toda a história do cristianismo, de todo o sentido e significado mais profundo do cristianismo, e que, sendo de um certo ponto, num primeiro momento, uma espécie de descida aos infernos, a paixão de Cristo se transforma na realidade numa verdadeira ascensão aos céus. Seriam vários os tempos que aqui podem ser abordados, mas acho que um que é privilegiado pelo conjunto de peças que aqui se reúnem é precisamente o período moderno, sobretudo os séculos XVI a XVIII, que encontra aqui uma panóplia muito alargada de imagens. É um tempo muito particular da história cristã e das comunidades cristãs, marcado por poderosos movimentos reformadores. Quer, enfim, pelo desafio, quer o que teve início com o desafio lançado por Martinho Lutero nas primeiras décadas do século XVI, quer aquele que lentamente, mas a verdade é que já vinha em marcha do lado católico ligado a Roma, que, enfim, se renova e, sobretudo, ganha robustez também a partir do século XVI. Ora, dentro de todo esse processo, emerge, sem dúvida nenhuma, uma preocupação muito clara por, digamos, esclarecer o melhor possível os princípios da fé e tudo o que lhe está ligado. O desafio protestante gerou, na sede romana e em todas as igrejas que permanecem ligadas a Roma, uma vontade e uma necessidade imediata de clarificar, digamos, através de uma linguagem muito precisa, o que eram os elementos fundamentais, centrais e inegociáveis, se assim podemos dizer, da fé. É de todos conhecido que o momento mais alto deste processo está concentrado no longo concílio de Trento, que decorreu em 3 momentos separados por largos anos, entre 1545 e 1563. Aí se clarificaram, como já disse, aí se tornaram mais explícitos os princípios da fé. Foi uma espécie, digamos, numa versão mais corrente, uma espécie de revisão de toda a matéria anterior, em que se estabeleceram, uma vez mais, os princípios sobre os quais assenta a fé, toda a doutrina, todo o magistério, etc., etc. Especial preocupação nasceu neste concílio com tudo o que era o ensino e a transmissão da fé, do ponto de vista romano, da fé verdadeira, da forma canónica, da forma correta de entender essa mesma fé. Portanto, tudo o que se prendeu com pedagogia, isto é, com ensinar, assumiu uma relevância muito particular. Ora, dentro das múltiplas linguagens a que os homens, as comunidades do período do chamado Antigo Regime deitaram mão, a todas as linguagens possíveis, a arte ocupou um lugar central. É sem dúvida nenhuma uma linguagem autónoma, já o era antes, mas agora mais ainda. Exige-se mais da expressão artística contida na arte sacra. É uma arte que deve ser, antes de mais, digamos, ordenada, organizada, através da mensagem que quer transmitir. Digamos, a expressão exterior, estritamente artística ou estética, está subordinada ao conjunto de normas, ao conjunto de regras, às prescrições que se entendem como sendo as que sustentam e informam a verdadeira fé. Portanto, para o comum dos crentes, as imagens tornam-se, mais ainda do que provavelmente já eram antes, em verdadeiras transmissões do pensamento e da verdade da fé.
Por isso, de um certo ponto de vista, olhar para estas imagens é o mesmo que estar a ouvir um sermão, o mesmo que estar a ouvir uma pregação. Elas são, sob todos os pontos de vista, também pregação da fé cristã. O Cristo que aqui se encontra, um entre os vários que aqui estão, não é propriamente, este concretamente, não é propriamente uma peça de excepcional relevo artístico, mas é muito significativo daquilo que é um dos elementos centrais de toda esta pregação. Ou seja, essa relação que através do Cristo crucificado se estabelece definitivamente entre o comum dos crentes e a sua salvação, ou seja, o seu acesso ao Pai. Esta imagem em particular testemunha claramente essa situação, essa circunstância, esse pensamento de uma forma muito expressiva, porque é o Cristo morto que desce da cruz e através dessa descida o próprio braço direito se aproxima mais da humanidade. É como se tocasse fisicamente o conjunto das pessoas e através desse contacto físico se estabelecesse a derradeira ligação. Portanto, este Cristo, como todas as imagens produzidas na altura, são aquilo que nós podemos dizer uma espécie de pontes. Pontes que nos transportam para estes tempos passados, mas são também portas. Portas porque necessitam de ser interpeladas, abertas, para compreendermos o que elas contêm. Referi há pouco a circunstância destas imagens se poderem transformar numa ponte, isto é, que nos permitem fazer uma caminhada com uma determinada direção, um horizonte, mas são também porta, isto é, interpelam-nos, exigem a nossa intervenção para poderem ser ultrapassadas, neste sentido, entenda-se sobretudo, compreendidas. Mas finalmente elas assumem também uma outra dimensão. Podem constituir-se facilmente num espelho em que o comum dos mortais se revê. Esta dimensão, esta sensibilidade profundamente humana que as representações de Cristo e, diríamos, o conjunto dos santos, da Virgem e de tudo aquilo que está relacionado à vida dessas pessoas assume nestes tempos, muito ditada em grande parte pelo ênfase que a Igreja Católica coloca no culto dos santos, das suas relíquias, dos seus exemplos, etc., etc., também em, digamos, consequência direta pela contestação, por vezes muito violenta, vinda do lado das igrejas reformadas. Por todas estas razões, essa dimensão profundamente humana através da qual se interpreta o real papel e significado da vinda de Cristo a esta terra, reproduz-se diretamente nestas imagens. Por isso elas são também espelho. Espelho, antes de mais, dos sofrimentos de Cristo e dos santos e da Virgem, sem dúvida nenhuma, mas também são espelho na medida em que elas podem refletir o próprio crente que se aproxima destas mesmas imagens. Parte da catequese está precisamente aí. Como deixou muito claro o Concílio de Trento, na sua 25ª sessão, ao estabelecer as normas, os regulamentos, os princípios, as regras que deviam nortear a feitura das imagens religiosas, que deviam nortear uma parte considerável do culto oriental, dentro das regras que se entendiam como serem as mais legítimas e corretas, há essa ideia clara de que as imagens são uma espécie de intermediação. São algo que propicia a oração, que favorece a oração e a aproximação com Deus. Ora, ao vermos e ao sermos colocados perante o espetáculo da dor, do sofrimento, mas também da grandeza, da resistência, da heroicidade, as pessoas podem se rever aí, o tal espelho. Nas chagas abertas de Cristo, qualquer um compreenderia as suas próprias dores e poderia identificar-se com elas. Ora, esta interação, esta intimidade com o divino é claramente propiciada por este tipo de linguagem que se associa às outras. Há pouco dizia que estas imagens podem constituir um verdadeiro sermão, ou podem ser entendidas como tal, ou como uma pregação. Exatamente como aquelas que o comum dos crentes assistia, pelo menos domingo a domingo, ao longo do ano litúrgico, a partir dos púlpitos. Conhecemos todos os grandes oradores, então seria, digamos, estranho não referir o nosso maior, provavelmente, orador deste período, o padre António Vieira. Toda a sua oratória está constantemente cheia de imagens, de cores,
de sãos, de formas, exatamente como qualquer uma destas imagens invoca. Através de outros meios, recorremos a linguagens que são paralelas, mas distintas. Olhando para estas imagens, quase diríamos que as palavras eram dispensáveis, são aqui um acessório. Não são as imagens que servem para ilustrar as palavras, mas são as palavras que, digamos, de forma muito modesta e, sobretudo, discreta, devem esclarecer o que temos perante nós. É óbvio que a sensibilidade dos nossos dias não é a mesma destes séculos recuados, sem dúvida nenhuma. E hoje, e por essa circunstância, precisamos naturalmente de descodificar, de traduzir e atualizar, digamos, essas mensagens para as tornarmos compreensíveis. Mas outro aspecto, ou outros aspectos que vale a pena salientar, é também o facto de, a partir do século XVI e XVII, assistirmos a uma produção material maciça de imagens. Há uma dimensão, quase diria, industrial, entre aspas, na produção das imagens. O crente é chamado a aproximar-se cada vez mais da divindade através de caminhos vários e um deles é através, sem dúvida nenhuma, da linguagem artística das imagens e das imagens que a arte produz. Por isso, pinturas, esculturas de variadíssimas dimensões, de diversificadas temáticas, etc., vão entrando no cotidiano das pessoas. Ora, uma das riquezas que encontramos na coleção aqui preservada nos colérios é precisamente isso. Não podemos dizer que existem aqui obras de invulgar qualidade. A maior parte destas imagens é marcada por um pendor, diríamos, em linguagem muito corrente e muito pouco, digamos, técnica, que são marcadas por uma dimensão popular. A grande riqueza desta coleção reside precisamente aí. Um dos aspectos mais curiosos no que respeita às imagens e esta multiplicação das imagens é precisamente a sua, digamos, uma ânsia, uma certa ânsia que sentimos no interior da sociedade por este tipo de consumo. Um tipo de consumo que reflete, sem dúvida nenhuma, uma forma nova ou renovada de viver a fé. A imagem vai assim multiplicar-se, produzida, como referi há pouco, de formas quase diria industriais, e vai estar cada vez mais omnipresente. Já não é apenas nos templos, nos espaços públicos, é também nos espaços privados. A nova fé faz-se não apenas através da sua exteriorização comum, em comunidade, mas faz-se muito na interioridade, não apenas na interioridade, digamos, de cada ser humano, mas muito na interioridade da casa de cada um. Por isso as próprias imagens têm que se adaptar a esta realidade. As suas dimensões, a forma como são produzidas, adapta-se a esta nova realidade e a esta, diríamos, solicitação do mercado. No interior das casas multiplicar-se-ão no século XVI, XVII e ainda seguintes as capelas, os pequenos oratórios, às vezes um pequeno espaço ou um móvel que serve para abrigar a imagem dos santos e incontornavelmente, a imagem de Jesus. Essas imagens ganham uma humanidade de tal ordem que se tornam quase como membros da família. Esta proximidade, este sentimento familiar que leva a uma adesão muito particular à imagem A, B ou C. Portanto, não são meros objetos de decoração. Elas valem, antes de mais, por aquilo que significam, muito mais do que pela sua qualidade artística ou estética. O primeiro, digamos, elemento a que elas devem apelar é a reflexão na fé. É, pois, digamos, uma religiosidade, uma sensibilidade religiosa muito ligado ao humano, intrinsecamente humano. A figura de Cristo está despojada de toda a sua majestade e está transformada, está transfigurada em toda a sua humanidade. Como também já referi, olhando para estes Cristos, muitas destas pessoas se, digamos, revêem. Muitas destas pessoas se questionam, se interrogam e, evidentemente, seguem no caminho da fé, aprofundam essa mesma fé. Portanto, a dimensão catequética é aqui extraordinária.
Do mesmo modo que, graças à imprensa, se multiplicaram os textos, a acessibilidade dos textos cresceu de uma forma como nunca antes tinha acontecido, também através da multiplicação destas imagens e provavelmente mais ainda, com mais valor ainda, num mundo de gente profundamente analfabeta, onde a iliteracia era a regra dominante, estas imagens são um complemento indispensável, uma linguagem que chega efetivamente a todos. Portanto, quando visitamos a coleção que hoje se guarda na Igreja dos Clérigos, ou na parte museológica do edifício que abriga também a Igreja dos Clérigos, somos convidados a, digamos, recuando no tempo, conhecermos um pouco deste mundo que chegou até nós através dos seus testemunhos. Por si e em si, enquanto objetos materiais, enfim, poderão ser muito valiosos do ponto de vista artístico e estético, mas não nos dirão muito. Dizem-nos a partir do momento que são interpelados, quando lhes perguntamos aquilo que eles nos podem dizer do tempo em que vieram. É esse o grande desafio que uma visita a esta coleção e a um dos múltiplos itinerários que ela nos sugere coloca a todos aqueles que aqui possam vir. Boa visita!